futuros aprovados nesse concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, oficiais de apoio judicial. Vamos aqui então para a nossa aula de número 9. Nessa aula de número 9, trabalharemos aqui sobre nulidades dos atos processuais, ok? Então, em um primeiro momento, a gente vai analisar aqui um aspecto doutrinário entre invalidades processuais, de forma geral. A gente vai encontrar isso na doutrina e não na lei. E depois a gente vai analisar, então, o conteúdo da lei propriamente dita. Vamos lá para o Código de Processo Civil, ok? Então, veja só, a primeira ideia que a gente tem que ter sempre quando a gente fala sobre nulidade é que não existe nulidade se não houver prejuízo. Então está muito claro, está muito relacionada essa ideia de nulidade com prejuízo, ok? A gente só vai ter aqui no nosso processo civil nulidade se houver prejuízo. Então a gente começa a aula trabalhando justamente essa relação íntima entre nulidade e prejuízo. Veja só, a decretação das invalidades processuais de forma geral tem que ser sempre conjugada com a premissa de que não há nulidade sem prejuízo. Se não causar prejuízo, não invalida o ato processual. Tendo isto em mente, a gente consegue, então, analisar os dispositivos legais, tá? A gente vai conseguir compreender muito melhor o Código de Processo Civil e compreender esse tema. Lembrando que, como eu disse, é mais importante para essa prova de nível médio e ainda trabalhando aqui Código de Processo Civil, novo CPC, a letra de lei. A gente precisa ter em mente, ter fixado os dispositivos legais do novo CPC. Ocorre que nessa matéria de nulidade, a gente precisa saber o que é nulidade absoluta, o que é nulidade relativa, o que é ato irregular, o que é ato inexistente. E quem que faz isso não é a lei, mas sim a doutrina. Então a gente vai analisar aqui esses 4 tipos de vícios que eu acabei de abordar de forma antecipada com os senhores, e com isso também a gente consegue compreender os dispositivos legais. Então veja só, essa tabelinha aqui bastante didática, segue a doutrina majoritária, tá? Tem gente que não define dessa forma, mas a gente vai adotar aqui a doutrina majoritária, é aquela que cai mais em concurso público. Então veja só, tipo de vício. Vamos começar aqui pelos atos meramente irregulares. Então, atos meramente irregulares, eles decorrem da inobservância, ou seja, da não observância das formalidades legais. As suas consequências, veja, são atos, como a própria lei diz, meramente irregulares. Consequência nenhuma para o processo. Reconhecimento e regularização também desnecessário. Então, um ato meramente irregular é um ato que não observou uma formalidade meramente, ou não observou uma formalidade meramente necessária de acordo com a lei. Então, por exemplo, vamos pegar aqui aquela ata de audiência que a parte, o Ministério Público, enfim, esquece de assinar. Será que tudo que ocorreu naquela audiência não vai ser válido? Eu vou ter que repetir aquela audiência só porque o Ministério Público, enfim, o promotor, ou até mesmo a parte, o advogado da parte, esqueceu de assinar? Não, é um ato meramente irregular. Então não vai ter nenhum problema para o processo, não vai ser necessário repetir aquela audiência, não vai ser necessário anular o processo. Okay? Então são atos meramente irregulares. Agora, nulidades relativas são mais graves que atos meramente irregulares. Só quando ocorrem essas nulidades relativas. Então aqui a gente tem inobservância de forma estabelecida em favor de uma das partes. Então a gente vai diferenciar relativa de absoluta na seguinte questão. Nulidade relativa, interesse particular, interesse privado. Nulidade absoluta, vocês têm que entender que nulidade absoluta é mais grave que relativa. Absoluta, então, não é um mero interesse particular, um mero interesse da parte, mas sim interesse público. Então, veja só, nulidade relativa é mais grave do que aquele ato meramente irregular, mas ele só vai atingir o direito da parte, não vai atingir um direito público. Ok? Então, o exemplo que a gente poderia citar é aquela testemunha. A parte foi lá e arrolou 3 testemunhas. A terceira o juiz não quis ouvir.
Daí a parte vai lá e invoca a nulidade relativa. Por quê? Porque foi um interesse próprio dela, ok? Foi um interesse próprio. Ela se sentiu prejudicada pela não oitiva daquela terceira testemunha. Mas o juiz não, o juiz entendeu que aquelas duas eram suficientes. Então, se a gente compreender que essa nulidade atingiu somente aquela parte, não o interesse público de forma geral, aí a gente fala de nulidade relativa. E qual que é a consequência dessa nulidade relativa se ela for decretada no processo? Então veja só, ela deve ser alegada pelo prejudicado na primeira oportunidade sob pena de preclusão. Então se a testemunha não foi ouvida naquela hora, já tem que ir lá naquela hora agravar no caso. Agora com o novo CPC não tem mais esse agravo retido e oral, enfim, mas já tem que consignar em ata a sua manifestação sob pena de preclusão. Então na primeira oportunidade que competia a parte alegar esse prejuízo meramente particular, porque é nulidade relativa e não absoluta, ela tem que fazer. Consequência só será declarada se trouxer prejuízo para o litigante que a alegar. Aqui, pessoal, por isso que tem uma doutrina que considera que nulidades no processo civil não tem que fazer essa diferença entre nulidade absoluta e relativa. Por quê? Porque o que não causar prejuízo, né? Enfim, não vai ser nulidade. Então aqui veja, nulidade relativa só será declarada se trouxer prejuízo para o litigante que alegar, aqui sob a ótica da doutrina majoritária. Por fim, reconhecimento e regularização. O reconhecimento depende necessariamente da alegação pela parte prejudicada e implicará na renovação ou na retificação do ato. Então, por exemplo, a audiência que não foi ouvida, a testemunha que considerava essencial, vai ser marcada outra audiência de instrução e julgamento. Ok? Agora vamos aqui para a ideia de nulidades absolutas. Como eu já antecipei para vocês, nulidade absoluta é mais grave que relativa. Então, enquanto que a nulidade relativa cuida de interesse particular, interesse privado das partes somente, nulidade absoluta é algo mais grave. Vai ferir, vai violar o interesse público. Então, nulidade absoluta, interesse não meramente particular, mas sim interesse público. Por exemplo, vamos voltar lá na questão da testemunha. Eu posso ter uma mesma situação. Eu tenho lá a testemunha que eu arrolei e o juiz não quis ouvir. Mas vamos simplificar para não ficar mais no mesmo exemplo. Eu arrolei só uma testemunha. E essa testemunha era essencial para que eu conseguisse comprovar os fatos alegados. O juiz foi lá e não quis ouvir. Falou, eu acho desnecessário ouvir testemunha, já está tudo aí, meu convencimento já está formado, já consegui por outros meios de prova, documental, enfim, formar meu convencimento, não quero ouvir a testemunha, eu acho desnecessário. O juiz pode falar isso, o Código de Processo Civil autoriza. Só que veja só, se eu demonstrar que houve uma afronta a um princípio constitucional, qual princípio constitucional a gente teria violado aí? Princípio constitucional da ampla defesa. Eu tenho que ter aqui o maior meio possível para me defender no processo, enfim, para demonstrar o meu direito. E aí essa única testemunha que eu tinha, que ia ser fundamental para o meu processo, o juiz não quis ouvir? Então veja, uma mesma situação aí, parecida pelo menos, pode causar ou nulidade absoluta ou relativa. Nulidade absoluta, então, feriu um princípio constitucional, feriu o interesse público e não meramente particular. Aqui feriu um princípio muito importante do processo, que é o princípio da ampla defesa, que seria lá um desdobramento do princípio do contraditório. Quando ocorre inobservância estabelecida em razão do interesse público, de fato, interesse público é muito difícil de se entender. O que é o interesse público? Quem que vai fazer isso? O juiz, no caso concreto. Consequências pode ser conhecida de ofício no processo e não preclui, exceto depois de transcorrido o ajuizamento da ação rescisória. Então veja só, enquanto a nulidade relativa, mero interesse particular, mero interesse da parte, tem que ser alegada na primeira oportunidade que cabia à parte, sob pena de preclusão, e o juiz não pode conhecer de ofício nulidade relativa, precisa necessariamente de provocação da parte de alegação, aqui no que se refere à nulidade absoluta, não. Por quê? Porque é mais grave do que interesse particular. Aqui
Aqui estamos falando de interesse público. Por ser um interesse público, o juiz, que é de fato um servidor público, se ele vê violado algum princípio constitucional do processo, enfim, algo que viole o interesse público, ele de ofício, nem precisa de requerimento, ele de ofício vai lá e declara nulo aquele ato. Okay? Eu só não vou ter aqui essa nulidade absoluta decretada se passar aquele prazo da ação rescisória. Então veja só, o processo foi lá, teve sentença que transitou em julgado, formou coisa julgada, e aí, nulidade absoluta, ao contrário de nulidade relativa, que tem que ser alegada no primeiro momento, nulidade absoluta depois de transitado em julgado. Transitou em julgado, não cabe mais recurso. Eu só vou conseguir desconstituir aquela sentença, anular aquela sentença por meio da ação rescisória no prazo de 2 anos. Por que tem esse prazo de 2 anos? Porque uma hora o processo tem que acabar, né? Então eu tenho essa ação rescisória, que a gente chama do processo, essa ação autônoma, que somente em situações excepcionais, situações gravíssimas, como é o caso de nulidade absoluta, eu tenho ainda um prazo de 2 anos para tentar impugnar, para tentar rescindir aquela decisão, aquela sentença. Ok? Se passou desses 2 anos, aí salve-se quem puder, se a nulidade absoluta, relativa, enfim, pouco importa se a nulidade absoluta, porque passou até mesmo o prazo da ação rescisória. Reconhecimento e regularização: se o juiz de ofício ou requerimento reconhecer a nulidade, ele vai determinar que o ato viciado e ainda que os subsequentes sejam renovados. Depois de encerrado o processo, poderá ainda caber ação rescisória no prazo de 2 anos. Com essa ressalva, né, estamos falando aqui de classificação doutrinária. É importante a gente saber a letra da lei, é importante também a gente saber os outros entendimentos doutrinários. Há um entendimento de que tudo que é nulidade não tem essa distinção, nulidade absoluta, relativa, enfim, tudo é nulidade se trouxer prejuízo, né? Enfim, essa é uma outra corrente. Mas a corrente mais adotada é a corrente para concurso público, né? Atualmente é essa que eu inseri no quadro para os senhores, tá? E por fim, atos de inexistência, quando ocorre inobservância de forma essencial que constitua pressuposto processual de existência, né? Então, o que seria um ato inexistente? Uma sentença sem assinatura do juiz, por exemplo. A sentença foi lá, faltou a assinatura do juiz. Aí a gente tem um ato processual inexistente. Qual que seria a consequência dessa sentença sem assinatura? Veja só, ela pode ser conhecida no curso do processo e não preclui, podendo ser alegada a qualquer tempo. Reconhecimento e regularização: verificado o vício no curso do processo, o juiz vai determinar o necessário para saná-lo, mandando que o ato viciado e os subsequentes sejam sanados. Se o processo estiver concluído, poderá ainda ser alegado não por ação rescisória, mas sim por uma ação declaratória de inexistência ou ainda em fase de embargos à execução, se estiver lá em processo de execução. Okay? Então, a sentença que vem sem assinatura do juiz, a gente tem aí uma violação ao pressuposto processual de existência. Para sentença existir de forma válida no mundo jurídico, precisaria da assinatura daquele juiz. Então é diferente, tá? Nulidade absoluta de inexistência. Inexistência é muito fácil a gente visualizar. No caso concreto, houve lá a falta de um pressuposto processual de existência. Agora, meus amigos, então finalizamos esse primeiro bloco, que foi a análise doutrinária dessa matéria nulidades, mas mais importante que isso, tendo em vista que o novo Código de Processo Civil está aí e que as bancas vão tentar cobrar na medida do possível mais letra de lei, por quê? Porque ainda não temos entendimento consolidado sobre a aplicação dos tribunais, enfim, e as doutrinas estão sendo criadas agora, não temos aí doutrina que a gente possa considerar eminentemente majoritária. É importantíssimo, sim, em matéria de direito processual civil, que se elenca com a minha, que é atos de ofício, vocês também têm aí o professor de direito processual civil para esse curso, é importantíssimo essa questão da análise literal da lei. Então vamos aqui partir para ela. Artigo 276, quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta nulidade não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Aqui é muito óbvio, né? Legislador falando óbvio, mas é necessário, né? Porque tem advogado malandro. Se o advogado vai lá e não assina a audiência, a ata da audiência de instrução e julgamento,
Foi lá, foi ouvida a parte, foi ouvida a testemunha, e o advogado lá malandrão deixa de assinar a ata para depois alegar a nulidade. Pode isso? O legislador já previu essa malandragem, dizendo o seguinte: malandrão, se você que foi o causador desse ato que você quer decretar nulo, você quer que eu decrete nulo pela sua própria desídia? É evidente que não, né? Então aqui o 276 está falando justamente isso. A decretação desta nulidade, eventual nulidade no caso, não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Artigo 277, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outro modo lhe alcançar a finalidade. Aqui os senhores devem lembrar que seria justamente o princípio que a gente viu lá no começo, na aula de forma dos atos processuais, a primeira aula, aula de número 7, princípio da liberdade da forma. Liberdade dos atos processuais, enfim, princípio da liberdade da forma dos atos processuais, tá? Eu só vou decretar esse ato processual como nulo se houver prejuízo e se ele não alcançar a sua finalidade. Artigo 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Essa é a regra. Então, o caput diz justamente sobre a regra da nulidade, que ela deve ser alegada na primeira oportunidade sob pena de não poder alegar. Parágrafo único, que seria a chamada exceção. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo em impedimento. Então aqui, por exemplo, nulidade absoluta, não se aplica essa regra. Por quê? Nulidade absoluta e atos inexistentes, eles podem a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, ser invocados pela parte, inclusive ser decretado de ofício pelo juiz. Okay? Então não tem essa de primeira oportunidade nesses casos mais graves, considerando essa tabela da classificação doutrinária que acabamos de ver. Essa seria a primeira questão, quando o juiz deva decretar de ofício, que daí vem aquela questão também de qualquer tempo e a qualquer grau de jurisdição, e também se a parte provar legítimo impedimento. Artigo 279, importante o parágrafo 2º, porque é uma inovação, tá? Vamos ver aqui. Artigo 279, é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Então a gente tem alguns casos, tá? Em que o Ministério Público no processo civil, ele pode atuar como parte ou como fiscal da lei. Aqui no novo CPC, como fiscal da ordem jurídica, que é mais que lei, né? Engloba tantas leis como tantas outras questões formais do direito, outros atos formais do direito. Então a gente tem aqui então essa questão do Ministério Público atuando como fiscal da lei. Por exemplo, se eu tenho uma ação em que tenha interesse de incapazes, tem um incapaz lá que ajuizou a ação por meio do seu representante. Necessariamente, diz o Código de Processo Civil, eu tenho que ter a intervenção do Ministério Público. Agora essa regra foi flexibilizada porque eu vou dar a oportunidade do Ministério Público falar se ele quer ou não, né? Participar do feito para acompanhá-lo. Então veja só, o que diz o 279 caput? Diz o seguinte, que é nulo o processo em que o Ministério Público deveria intervir e ele não foi intimado pela parte. Quem que deve requerer a intimação? Se é um processo em que versa interesse de incapaz, por exemplo, uma ação de alimentos, o advogado que entra com a ação de alimentos deve lá no seu pedido requerer a intervenção do Ministério Público para acompanhar o feito. Ele que requer a intimação, o próprio advogado, e não o juiz. Agora, se ele não requerer essa intimação, aí vai ser nulo a partir do momento em que o Ministério Público devesse intervir. Se, por exemplo, há uma incapacidade no meio do processo, ou surge um incapaz no feito, a partir dali que deveria ter sido intimado o Ministério Público. Não intimou, considera-se nulo a partir do momento em que o Ministério Público devesse intervir. É diferente, isso eu já vi muitas questões em prova, de falar o seguinte: naqueles processos em que o Ministério Público não intervir de forma geral,
E aí deixa a critério se foi intimado ou não. Não, só vai ser nulo se o Ministério Público não for intimado daquele processo em que ele devesse intervir. Se o Ministério Público, por acaso, foi intimado e no prazo de 30 dias, que essa é a nova regra do CPC, diz, eu acho que não devo intervir aí porque não há o interesse público primário, enfim, não vejo interesse de incapaz, enfim, ele vê que não é necessária a sua intervenção, e ele não intervém no processo de fato, ele se abstém de intervir, aí não vai ser nulo. Tá? Só vai ser nulo quando ele não for intimado naquele processo em que deve intervir. Parágrafo 1º, se o processo estiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Então não é a partir do início do processo, vai anular o processo inteiro. Não, a partir do momento em que o Ministério Público devesse intervir. Parágrafo 2º, aqui uma ressalva muito importante, tá? Isso não havia previsão do CPC de 73, é a seguinte, que a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que vai se manifestar sobre a existência ou a inexistência do prejuízo. Então, lembrando, né, pessoal, aquela ideia inicial da nossa aula, só vamos falar de nulidade se houver prejuízo. Essa disposição não tinha no CPC de 73 e agora está aí prevista, portanto, um ponto-chave, um ponto bem quente para essa nossa prova, ok? O Código de Processo Civil de 73 nem falava nada disso, falava se o Ministério Público não intervir no processo em que ele deveria, se não for intimado, não somente intervir, se ele não for intimado, o que vai acontecer? O processo vai ser nulo. Agora não, né? Tem que ter prejuízo. A análise de nulidade tem que ser sempre linkada com a questão de prejuízo. Então o legislador previu aí no parágrafo 2º essa questão. Artigo 280, que diz que as citações e intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Lembrada aquela questão, se não foi feita de acordo com a forma, com as prescrições legais, mas cumpriu a finalidade da citação, cumpriu a finalidade da intimação, não trouxe prejuízo. Então, nunca fazer uma análise do artigo, isso vale para todo direito, nunca fazer uma análise pura e somente só daquele dispositivo. Tem que analisar o todo, fazer uma leitura sistemática. Então aqui a gente analisa o artigo 280 com aquele princípio da liberdade das formas. Se a citação, a intimação não observar a prescrição legal, mas cumprir a finalidade, não causar prejuízo, vai ser reputado válida sem problema nenhum, tá? Mas muito cuidado, se for cobrado na prova assim o artigo 280, letra de lei, pura e friamente, pode ser considerado correta a questão porque está no código. Anulado o ato, considera-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependem, que dela sejam independentes, tá? Então, a gente tem que sempre analisar, o juiz vai analisar, no caso concreto, quais atos vai tornar nulo. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará ainda as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou ainda retificados, né? O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Aqui princípio importantíssimo, né? Nulidade, sempre vou ter que ter o princípio aqui do prejuízo. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a decretação de nulidade, o juiz não vai pronunciar a nulidade nem mandar repetir o ato ou suprir a falta. Tal disposição também já encontrava lá no CPC de 73. Para finalizar essa aula de nulidade, o erro de forma do processo. Então, o erro meramente formal. A gente viu que forma é aspecto externo do ato. Acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados. Então, aqui temos o princípio da aproveitação dos atos, devendo ser praticados os que foram necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Parágrafo único, dar-se ao aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte, veja aqui novamente, palavra-chave, prejuízo à defesa de qualquer parte. Então, para essa análise aí, pessoal, se cair alguma questãozinha na prova de vocês sobre nulidades, fazer sempre essa ressalva, essa sempre relação com o princípio do prejuízo, tá? A gente só vai falar de nulidade, independente da classificação doutrinária que se adote, se houver efetivo prejuízo. E aí fica mais fácil até mesmo entender, não precisa decorar os dispositivos legais se você tiver isso em mente. Okay? O resto você ganha de sobra. Vamos aqui finalizar essa aula com uma questão que tese foi cobrada aí com
recurso anterior ao código de 2015, a gente vai conseguir resolver aqui porque não foi modificada essas partes aqui nesse nosso novo CPC. Veja só, no que se refere às nulidades processuais, é incorreto. Uma dica que eu dou para vocês, sempre grife incorreto, tá? Correto, incorreto. Sempre grife em que pese está em caixa alta, em que pese está negrito. Sempre grife aí para facilitar na hora da prova. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que foram necessários, a fim de se observarem, quando possível, as prescrições legais. Verdadeira, tá? Então a gente não vai marcar, a gente acabou de ler esse dispositivo. Está um pouco desformatado aqui, mas vamos continuar na letra B. Quando a lei prescrever determinada forma, sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe der causa, que lhe deu causa. Enfim, foi aquele exemplo que eu dei para o senhor do advogado que não quis assinar a ata da audiência de instrução, que ele acha que foi muito ruim aquela audiência de instrução para ele na hora, ele vai lá então e não assina e quer decretar a nulidade depois. Não pode não, malandrão. Letra C. Quando a lei prescrever de determinada forma, sem combinação de nulidade, o juiz considerará válido o ato, se realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Princípio da liberdade e da forma. Letra D. Quando decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Está aqui bem fresco, foi isso que a gente acabou de ler. Né? Cadê? Aqui, no parágrafo 2º. Para finalizar, a letra E só pode ser a certa, né? A única que sobrou. A nulidade dos atos processuais pode ser alegada a qualquer tempo, tratando-se de matéria não sujeita à preclusão. Falso, né? A regra é, qual que é a regra? A regra é que ela deve ser alegada no primeiro momento, sob pena de preclusão, exceto quando se tratar de matéria em que o juiz possa reconhecer de ofício, né? O juiz podendo reconhecer de ofício a nulidade e não causou prejuízo, enfim, está tudo válido aí normalmente, ok? Então é isso aí, a gente finaliza essa nossa aula de número 9 sobre nulidades. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre princípio da publicidade dos atos processuais, falaremos uma introdução sobre citação e aí vamos dando seguimento ao nosso baile. Okay? Grande abraço, fique com Deus, ótimos estudos para todos.